Mas vamos lá. Deus nesses 2 últimos meses, eu tenho estudado, pensado muito sobre dois textos da Bíblia, um texto e um personagem. O texto que eu ouvi uma mensagem sobre ele foi o texto da semeadura, e esse texto tem falado muito ao meu coração. Aí eu lembrei de uma coisa que a pastora Sheila relembrou um dia desses, quando o pastor João esteve aqui no aniversário da igreja, que ele falou: Deus falou, uma vez Deus falou e 2 vezes. Então, esse texto está assim: uma vez Deus falou, e eu estou ouvindo assim todo dia, porque Deus tem me dado várias lições através desse texto. Mas eu também estou estudando a vida de Elias, porque eu gosto muito de Elias, e eu resolvi estudar a vida de Elias porque, por um motivo, e estudando a vida de Elias, eu descobri que aquele motivo que eu achava que era Elias não tem nada a ver. Aí eu pensei, caramba, conheço Elias desde a barriga da minha mãe, isso faz muito tempo, e aí eu fui ver, não tem nada a ver com o que eu pensava, porque eu só conhecia eu já tinha lido, mas eu só conhecia mesmo um pedaço da vida de Elias, uma história da vida de Elias. E aquela história me causou uma impressão que, estudando sobre Elias, eu acabei com ela. Isso tudo eu estou enrolando para ver se passa o tempo logo, dá 9 para a gente ir embora, né? Mas vamos lá, não vai passar mesmo. Abre aí, 1 Reis 17, versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. E eu vou falar para você sobre o que Deus falou comigo através desse versículo. 1 Reis, tem um tempão que um monte de gente nem lê, não sabe nem onde fica 1 Reis ali, né? Porque não é um texto, não é um livro, às vezes, legal de ler, mas tem umas histórias de maneira lá. Então, vamos lá, essa aí é uma. Ora, Elias, o tesbita de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante da minha palavra. E eu escolhi como tema para essa mensagem um servo em tempo de caos. Quarta-feira passada, foi engraçado que eu falei assim com o pastor Douglas no última semana do mês da juventude. Eu brinquei com o pastor Douglas assim: pastor, quem vai pregar quarta? Ele falou: pastor Gilmar. Aí eu falei: depois te digo por quê. Eu falei: é porque se não tiver. Aí eu nem falei na hora por quê, porque vai que mudava, né? Aí depois eu falei para ele: é porque se não tivesse ninguém, eu ia falar que eu ia pregar. Porque ninguém que pregou sabe tanto de onda quanto a mim. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de praia, e eu gosto de praia com onda. Aí eu brinquei isso com ele, não é que ele levou a sério, cuidado com as suas brincadeiras. Mas desde quarta-feira que ele me falou, eu fiquei pensando: o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? E fiquei. Domingo eu ainda não sabia o que eu ia falar. Vinha na minha cabeça um texto, vinha uma outra coisa. E aí, na segunda de manhã, eu acordei e falei assim: Senhor, se não for hoje, o Senhor sabe que vai dar ruim para mim. Então, hoje, o Senhor tem que me dizer o que eu vou falar. E aí, na segunda, eu fiquei o dia inteiro pensando nesse versículo. E eu vou te falar o que eu pensei. O que eu escrevi aqui é muita folha, gente. Mas o que eu escrevi aqui foi o que eu pensei na segunda-feira sobre esse versículo. Esse tempo aqui era um tempo que estava acontecendo muitas coisas difíceis sobre a liderança do rei Acabe. O rei Acabe aqui falou que, deixa eu ver se foi, o rei Acabe, ele era um sucessor de reis que foram muito ruins, reis que trouxeram coisas muita imoralidade, muita idolatria, muitas coisas ruins vieram trazendo, e o rei Acabe, continuou fazendo as coisas ruins que aqueles reis faziam. E ele ainda casou com Jezabel, e isso complicou um pouco a situação, e depois eu vou explicar, dizer para quem não sabe, para quem sabe também, por que complicou ainda mais a situação ele ter casado com Jezabel. Mas nesse momento, o povo vivia um momento de total idolatria. O povo de Israel vivia um momento de total idolatria. E ninguém lembrava que Deus existia.
que Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel existia. A idolatria tinha tomado conta do povo. E aí, nessa hora, Deus manda o profeta Elias para falar com o rei Acabe e dar uma notícia ao rei Acabe. E aí, desse texto, a primeira coisa que eu tiro é que no tempo de caos, você lembra qual o tema? Não, né? Nem eu lembrava mais. Um servo em tempo de caos. No tempo de caos, Deus traz um nome que faz diferença. No texto, esse nome se chama Elias. Às vezes, tem pessoas que fazem diferença na vida da gente, mas a gente não sabe o nome da pessoa. A gente fala assim, teve uma pessoa, uma mulher, um homem. A minha irmã, semana passada, ela está fazendo um curso no centro do Rio, e aí, semana passada, ela pegou um metrô que estava muito cheio, e a Lena tem umas coisas assim da glicose dela baixar, e ela tem uma sensação de desmaio e, às vezes, desmaiar mesmo. E dentro do metrô, que quem anda de metrô sabe como é que é, né, Thalita? Aquela sardinha toda lá enlatada, ela começou a passar mal. Mas ela não tinha ninguém conhecido com ela estava sozinha. E ela disse que, não vou contar a história toda, mas ela falava assim, Mary, tinha uma mulher, a mulher ela não fez nada comigo, ela não botou a mão em mim, mas ela ficava me dando força. Então, tinha uma mulher. A Lena provavelmente nunca mais vai encontrar com uma mulher. Ela não sabe o nome da mulher. Tinha uma mulher. Esse homem aqui não. Esse homem tinha um nome. O nome dele era Elias. Nós não temos mais informações nenhuma sobre a família de Elias. A gente não sabe quem são os pais dele. A gente não sabe da família dele. A gente não sabe, só sabe que ele era o profeta de Deus. E a gente sabe o nome dele, que era Elias. A gente não sabe também, a gente sabe o significado de Elias. E o significado do nome de Elias traz algumas coisas importantes para a gente da sua família, em relação à sua família. Elias, em hebraico, se fala Elígia, está vendo? Eu estudei, pastor. Mas o nome Elias é do grego e significa Jeová é meu Senhor. Quando você escuta, na época, né? A época, eles chamavam o nome, a gente fala Elias, a pessoa ouvia Jeová é meu Senhor. Então, se você escuta, qual é o seu nome? Jeová é meu Senhor. Você tem dúvida de que os pais do camarada serviam ao Deus vivo? Não, né? Pelo menos assim, é o que a gente tem quase certeza. Quem botou o nome em Elias servia ao Deus vivo. Porque se eu não conheço Deus, se eu não conheço Jeová, se eu não sirvo ao Deus vivo, dificilmente eu vou colocar um nome desse no meu filho. Na faculdade, teve no último período a gente fazendo a monografia, e a professora de monografia ficou doente e entrou ela era muito brava, acho que todo professor de monografia é muito bravo, entrou no lugar dela a monitora. Aí o nome da monitora era Sulamita. Quando ela chegou e se apresentou, meu nome é Sulamita, eu vim substituir a Mônica. Aí eu pensei assim, essa mulher é crente. Porque Sulamita tem que ser crente. Né? Aí eu pensei, essa mulher é crente. Aí uma amiga minha ainda falou assim, será que ela é mais calminha que a Mônica? Aí ela falou assim, sou mais brava que a Mônica. Na mesma hora, parece que ela escutou, ela não tinha escutado. Aí eu falei, deu ruim, mas eu vou ser amiga dela. Falei assim para minha amiga, mas eu vou ser amiga dela, porque eu pensei, a mulher é crente, eu também sou, eu vou ser amiga dela. E, no final das contas, ela era cristã mesmo. Hoje, por coincidência, ela está lá na PIB de Irajá e canta no coro que eu rejo. Isso foi coincidência. Depois de 4 anos e meio, ela chega na PIB de Irajá. Mas eu sabia que Sulamita tinha que ser nome de crente. Lá no consultório, às vezes, a pessoa pergunta, qual o nome? O nome do meu filho é Mateus. Ele tem irmãos? Que eu pergunto se tem irmãos. Tem. Qual o nome dele? Não, eu tenho 3 filhos. Um é Mateus, outro é Lucas e outro é Sara. Você acha que eu penso o quê disso? É gente da igreja. Aí daqui a pouco eu dou um jeito de descobrir se é algum cristão. Normalmente é. Normalmente é. Hoje, o nome para a gente não tem muita importância. O significado do nome não tem muita importância.
A gente escolhe o nome mais porque viu na televisão, leu numa revista, achou bonito, alguém conheceu alguém em algum lugar, né? A maioria de nós a gente escolhe assim. Quer ver? É o nome que eu sei como foi escolhido, porque o meu até hoje eu não sei como foi escolhido. Milena e Lorena. Milena e Lorena, eu sei como foram escolhidos o nome de Milena e Lorena. Milena, o nome de Milena foi escolhido, assim que Milena ficou grávida, ela falou, vai ser Milena, porque ela conheceu uma mulher e ela gostou do nome e da pessoa. Ela porque se a gente não simpatizar com a mulher também, a gente com uma raiva do nome, né? Aí ela gostou, não é verdade? Ela gostou do nome e gostou da pessoa. E aí ela falou assim, desde quando? Isso assim, ela não estava nem grávida. Muito tempo. Ela falou, quando eu tiver uma filha, o nome vai ser Milena. Aí, Milena. Aí Milena significa, porque eu fui lá, né? Milena, você sabe o que seu nome significa? Sabe, né? A gente de vez em quando brinca disso. Milena significa graciosa, querida, senhora soberana reluzente. É aquela lá, ó. Ela, por coincidência, é graciosa, é querida, reluzente quando põe um monte de brilho na cara, também fica aquela dança que põe glitter, né? A Lena já não sabia qual nome ia dar no filho. Lena com barrigão, 5, 6 meses, e ficava, se for menino, eu sei, se for menina, eu não sei. Aí descobriu que era menina, e agora? Qual o nome da garota? Aí a gente viajando, voltando de São Paulo, Lorena. É uma cidade, né? Lorena combina com Milena, vai ficar lindo. Lorena. Aí Lorena significa, Lorena não era nome, virou nome, a gente que inventou, porque Lorena é nome geográfico. E aí significa um lugar, um reino da famosa guerreira. A famosa guerreira é aquela ali agora, ó, brava, parece com a tia. Então, hoje, não tem muita importância o que significa. A gente não olha para a Lorena e vê um local da famosa guerreira. A gente não olha para a Milena e vê graciosidade por causa do nome Milena. Mas, na época, fazia muita diferença. Você já teve curiosidade de olhar o seu nome lá no dicionário? Quem não teve? Não teve? Depois você tem que olhar, porque é muito legal. O meu, por exemplo, é a junção de várias coisas, dá uma confusão, mas é legal. Mas eu procurei de uns que eu sabia que ia estar aqui no culto e vou te falar agora. Primeiro nome que eu peguei, deixa eu ver aqui. Primeiro nome que eu peguei tinha que ser de pastor. Eu peguei do pastor Davidson, mas ele não está aí, não vou falar dele. Vou falar do pastor Douglas. Provavelmente o pastor Douglas já tenha visto o nome dele. Pastor Douglas significa... Você sabe o significado do seu nome? Rio escuro. Aí, se fosse na época de Elias, ele ia falar para mim, prazer, rio escuro. Era isso que ele ia falar, porque Elias fazia... Era isso que acontecia na época. Rio escuro, águas negras, qualquer coisa assim. Aí eu peguei o significado do nome do Walter. Você sabe quem é Walter? Walter, para quem não sabe, é meu pai. É ele lá. Ó. Walter significa comandante do exército. Ele é comandante do exército lá de casa. Combina. Quem conhece meu pai sabe que combina. Comandante do exército. Mas a minha mãe não ficou de fora, não. Ela está lá rindo do meu pai, mas ela não ficou de fora, não. Euzi é uma variação de Elza. E significa Deus é juramento. Deu até medo da minha mãe depois disso. Deus é juramento. Aí eu peguei o da Flávia, porque não podia ficar de fora, e tem responsabilidade se eu falar besteira, porque orou por mim. Flávia, você sabe, Flávia? É loura. Deu errado. É dourada, loura também. Deu errado. A Jura, na hora, ela não olhou o nome, olha lá, alguma coisa saiu errada. Você é loura, né, amiga? Só que você pinta o cabelo de preto. O cabelo, o sapato é dourado, tá certo. Aí, eu peguei o nome da pastora Sheila, mas como ela foi embora, vai ser você, Robert. Peguei do Robert. Robert é aquele que brilha. Olha lá. Só que ele ainda está descobrindo isso, porque quando ele chegou aqui, ele nem falava. Agora ele até ri pra caramba com a gente. Eu peguei também, sobrou para tu, Ercilane, mas deu muito trabalho. Aí eu peguei o do Felipe, que é mais fácil. Você conhece a Ercilane e o Felipe? Eles são novos na igreja, mas são da minha classe. Aí eu peguei o do Felipe. Felipe, você sabe o nome do seu nome? O significado do seu nome?
Aquele que gosta de cavalo. Você gosta? Não. Não gosta. É aquele que gosta de cavalo ou amigos de cavalo. Se fosse o meu, combinava. Mas muita coisa é combinar comigo. Seu Francisco. Sobrou para o senhor também. O senhor sabe o significado do nome do senhor? É aquele que vem da França. Por que o senhor não contou isso para a gente? O Bill, o nome dele é Francisco, é aquele que vem da França. Então, hoje, o significado do nome pouco importa. Pouco importa. Claro que eu, como cristã, não colocaria um nome de deuses grego, por exemplo, num filho meu. Hoje a gente tem, na época que a minha mãe botou meu nome, Eusimere, que é lindo, e significa Euse de Elsa, porque então eu sou a Deus do juramento, e Maria, que é pura, porque Maria vem de Maria, então eu sou a deusa do juramento pura. Dá uma bagunça nisso, né? Mas na época a minha mãe não tinha um livro lá para olhar, mas hoje a gente tem. Então hoje tem como a gente ler, e eu sei que muitos nossos aqui, na hora de botar o nome do filho, foi lá e olhou. O que significa? Então, às vezes não faz diferença na vida toda da gente, mas às vezes faz, né? Mas quando você chegar em casa, você que nunca viu, quem sabe, fala aí pro teu vizinho seu nome, o significado do seu nome aí. Sabe não? Olha em casa, quando chegar em casa, você olha na internet. Pedra? O seu? Aí, ó, o Luiz é pedra de luz, olha que chique, né? É do Pedro, é pedra de luz. Olha lá. Deixa eu ver aqui, que eu escrevi, eu tenho que seguir esse treco aqui, né? Então, quando Elias se apresentava a alguém, ninguém tinha dúvida quem ele era. Ninguém tinha dúvida quem ele servia. E aí eu quero perguntar para você, quando você fala o seu nome, o que as pessoas traduzem do seu nome? Ninguém vai, o pastor Douglas não vai falar prazer, meu nome é Douglas e tal, e ninguém vai falar assim, ele é Rio Escuro, não. Mas se eu falar assim, ó, lá na minha igreja, esses dias me perguntaram por ele. Ele vai pregar lá em Irajá e me perguntaram por ele, me pediram contato. Aí, se me perguntar assim, Mary, você conhece o Douglas? Qual o significado que eu vou dar para o nome Douglas vindo dele? Porque pode ter significado diferente os nomes, hoje. Porque eu posso ter várias Patrícias, e tem muito, né, Patrícia? Mas cada Patrícia tem um significado. Hoje, o nome Patrícia pode significar uma coisa só, mas ele tem um outro significado dependendo da pessoa que ganha o nome. E o que quando olham para você, quando escutam o seu nome, quando perguntam sobre o seu nome, qual o significado que dão a ele? Quando fala de você, Ana, é a Ana. Qual Ana? A Ana Igreja. Qual a cara que faz? O que fala? Na sua escola, a escola é ótimo para essas coisas, no seu trabalho, na sua rua. Eu trabalho em Madureira, né? E, por incrível, assim, né? Eu sou filha de seu Valt, né? Então, não tem jeito. Todo mundo da rua onde eu estaciono o carro sabe meu nome, e todo mundo da lanchonete chega e fala, oi, Mary, oi, Mary, oi, Mary. Eu não sei o que eles falam de mim quando eu saio. Eu não sei, porque quando a gente sai, a gente não sabe o que a pessoa fala. Mas eu espero que o meu nome, Mary, que eu sei que eles sabem, tenha um significado bom. Alguns sabem que eu sou cristã, alguns são cristãos também, me chamam de irmã. Oi, irmã. Mas nem todos sabem que eu sou cristã, porque às vezes o oi, Mary é só oi, Mary mesmo. Mas qual o significado que estão dando para mim lá no meu trabalho? O pessoal que entra no consultório, o que fala quando falam assim, a fonoaudióloga, Mary? E quando falam de você, o que falam? E eu tenho uma amiga que quando falam o nome dela no trabalho, lá no trabalho, ela é tida como a que incomoda. Se falar o nome dela, o pessoal vai falar, ela é a que incomoda. Mas o significado do nome dela não tem nada a ver com isso. Mas ela incomoda mesmo.
Ela incomoda porque ela não se conforma em dar jeitinhos. Ela incomoda porque ela não quer entrar na forma das coisas erradas do trabalho. E ela incomoda porque o significado do nome dela pode ser qualquer coisa, mas lá no trabalho é Jeová é o meu Senhor. No trabalho, as pessoas sabem que ela é uma cristã. Então, se falarem o nome dela, quem gosta de dar jeitinho e quem gosta de fazer o negócio errado, vai chamar ela de a que incomoda. Mas vai ter hora que vão precisar dela para sentar junto e orar. Tem uma outra amiga que o chefe dela fez uma injustiça muito grande com ela. Muito grande. Mas o povo que conhece e trabalha com ela, quando ouve o nome dela, diz assim, poxa, mas logo com ela? Ela é uma pessoa tão bondosa, ela ajuda pra caramba os outros. O nome dela tem outro significado no dicionário, mas na vida real o nome dela é compaixão. Jeová é o meu Senhor. O nome dela é Jeová o meu Senhor, como o de Elias. Eu não sei como é a tradução exata, o significado do seu nome no dicionário. Você vai olhar lá no Google, pode ser até que tenha um significado ruim. Tipo, Rio Negro, Rio Escuro não é legal, né, pastor? É bom? Ah, então, Rio Escuro é ótimo. Eu não gosto de entrar nem no Rio Claro, imagina no Rio Escuro. Pode ser que tenha significado ruim mesmo. Mas hoje isso não importa. O que importa é por onde você andar. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Quando falarem o seu nome, não venha depois um significado ruim. Que não venha depois fulano, aqui cola. Fulano, aqui trai. Fulano, aqui dá voltinhas. Fulano, aqui puxa o tapete. Que o seu nome tenha força do Jeová é o meu Senhor. Independentemente de como você se chama lá na identidade. No tempo do caos, Deus quer pessoas com nomes que façam a diferença e que nós sejamos um desses. O segundo ponto que me marcou nesse texto é que no meio do caos, Deus usa um homem de Tisbé. Pode ser Tisbe, Tisbé, Tibés, tem vários jeitos, e eu gostei mais do Tisbé, que eu achei que fica mais bonitinho para falar. Então, um profeta chamado Elias, o Tesbita é porque ele veio de Tisbé, de Gileade. A única vez que a Bíblia fala o nome desse local é aqui. É aqui falando de Elias, para dizer que Elias veio de lá. Então, é o que a gente sabe desse local. Então, daí você já pode imaginar qual é a importância desse lugar. Não tinha muita significância, provavelmente nada. Nada devia acontecer naquele lugar. Então, onde fica Tisbé? O texto que a gente leu fala. Ele fica em Gileade. Aí eu fui procurar Gileade, porque Tisbé eu não achei, então eu fui procurar Gileade. Aí, quando você procura Tisbé lá e vem assim, o mapa de Gileade, um pontinho de lápis, assim, Tisbé. Você não sabe nem o que está acontecendo. Gileade já não está dividido, né? Procurei mapa político de Gileade, não veio nada, só veio Gileade e uns pontinhos. E um dos pontinhos era Tisbé. Mas Gileade é uma região montanhosa e ela com muitos bosques. Talvez você já soubesse disso, mas tem gente que não sabia, né? Então, era um lugar que servia para abrigar muitos exércitos. Aí eu fiquei imaginando, quando eu li assim, uma região montanhosa com muito bosque, aí tem uns filmes que a gente vê americano que eles é assim, tem morro, aí tem aquele valezinho assim perto de um rio, porque passava um rio, aí ali ficavam um grupinho de gente, né? Aquela carroça, no filme americano assim, tem aquela carroça, um monte de livro, aquele pessoal de saião, aí vem monte, aí um outro lugarejozinho. Então eu imaginei Tisbé assim, que no meio de um monte, aqui embaixo devia estar Tisbé, escondidinho lá. Peraí, deixa eu ver onde eu estou aqui, ó. Então, outra característica de Gileade é que era um lugar solitário e de vida livre. Os habitantes de lá tinham características muito rudes.
Nunca foi um lugar de educação, sofisticação e de diplomacia. Era uma terra onde o povo era grosseiro e áspero. E em 2 Reis, diz o seguinte sobre Elias, lá em 2 Reis 1:8. Ele vestia roupas de pelo e cinto de couro. Então, a gente vê também a característica do lugar. Era rude, né? Era um ogro, um negócio meio assim. E esses dados justificam como Elias dá o recado ao rei. Porque se você prestou atenção no que a gente leu, né? Às vezes a gente lê e não presta atenção e depois esqueceu também. Ele vai lá e dá um recado para o rei Acabe e fala assim, vim aqui fazer isso e ponto. Ele é direto, ele não tem trato. Ele fala assim, eu poderia sentar com o senhor, qualquer coisa assim. Não, ele vai lá e fala, tão certo como vive o Senhor, eu estou te dizendo que vai ficar uma seca danada. Mas os dados sobre o local e a personalidade do povo de Elias também nos mostram que não há justificativa que impeçam de nós sermos usados por Deus. Lendo a história de Elias e sobre o local onde ele nasceu, eu lembrei de um primo meu. Eu tenho um primo que mora na Gruta Fria. Vocês sabem onde fica isso? Pois é. Alguns aqui sabem. Que é meu primo, né? Então tem família. O meu primo mora num lugar hiper escondido, que eu não sei nem se tem no mapa. Tem no mapa? Tem no mapa. Ó, já tem no mapa. É um lugar bem escondido. Se você chegar lá, você vai encontrar ele de bermuda, um short, um cinto amarrado na cintura, não é no short. Um cinto amarrado na cintura, um tênis. Ou, muitas vezes, eu cheguei lá e encontrei ele descalço. É assim, quando o sol está muito quente e ele está trabalhando na lavoura, aí ele põe uma camisa muito levinha. Ele não gosta de escova-dente, não. Ele fala que se escova dente sai o cálcio do dente. Mas ele é limpo. Ele é limpinho e bonito. É lindo, de olhos verdes. Se quiser casar com ele, ó, tá solteiro ainda. Mas ele é um pedreiro de mão cheia. Ele é um pedreiro de mão cheia. Ele teve estudo, mas pouco estudo. Nunca foi fazer engenharia, nunca fez nada que tenha a ver com construção civil, com construção de qualquer coisa, não sabe como é feito. Não, isso ele deve saber. Mas, assim, dá um terreno, um material e um desenho da casa para ele. Para mim, é o pedreiro que melhor faz caimento no mundo. Sabe aquele negócio do banheiro, que você toma aqui, banho aqui e a água vai para lá? Pois é, o dele não. O dele não. Você quer que a água caia, faça assim para cair, ele faz assim para a água cair. Ele nunca teve muito estudo, mas isso não justifica. Hoje você chama, e ele mora lá na Gruta Fria. Gruta Fria fica lá em Cardoso Moreira. Você não precisa conversar com ele por muito tempo para você saber que ele é uma pessoa que não é uma pessoa letrada. Mas você vai ver o conhecimento que ele tem, a sabedoria que ele tem na prática da coisa. Quando ele põe a mão na massa, e aí na massa literalmente, na massa de cimento, você vê, e você tem certeza de que ele constrói casas com muito poucos pedreiros. Eu lembrei também de um lugar chamado Boa Sorte. Você conhece? Você sabe onde fica Boa Sorte? Você sabe? Não? Alguém sabe? Meu pai sabe, ele nasceu lá. Papai nasceu lá em Boa Sorte. Faz muito tempo? Não, mas Boa Sorte existe ainda, tá? Ele leva a gente por lá de vez em quando. Lembrei também de um lugar chamado Nova Iguaçu. Aqui todo mundo conhece Nova Iguaçu, né? Se você não conhece, fala com o pastor Douglas que ele lá faz um tour com você em Nova Iguaçu. Porque o pastor Douglas, até uns anos desse, morava em Brasília. O senhor sabia que existia Nova Iguaçu? Lá em Brasília? Por quê? Passa na televisão, não vou nem perguntar pelo quê, né? Então, Belfort Roxo e Nova Iguaçu passa na televisão de vez em quando. Então, mas eu nasci em Nova Iguaçu, nem sou Belfort Roxense, sou iguaçuana. Eu nasci em Nova Iguaçu. Aí eu lembrei de Heliópolis, lembrei de Nova Aurora, lembrei da Piã, lembrei da Rua da Mina, lembrei, David, lembrei da Rua da Mina, lembrei de Farrula, que nem existe no mapa. Né? Porque não existe Farrula.
Onde você mora? Farrula. Aí você põe Heliópolis, a pessoa vem procurar aqui. Farrula é lá. Você põe eu tenho que botar assim, ele na carta, né, onde é que tem que entregar. Heliópolis, Farrula, entre aspas. Não, peraí. Tem que botar Heliópolis, entre aspas, Farrula, para a pessoa ir lá, porque senão a pessoa fica procurando aqui, igual um perdido. Esses nomes aqui são como Tisbé. Provavelmente são lugares que têm, todos são lugares que têm pouquíssima importância para o mundo. Né? Tem lugares que onde você falar sobre ele, talvez não em Tisbé, né? Tem Tisbé, dependendo do lugar que você vai falar, ele não vai saber, porque ele é tão isolado, mas dependendo do que você falar lugar, todo mundo sabe onde é. Estados Unidos. Estados Unidos deve ter, não sei se no mundo tem alguém que nunca tenha ouvido falar nos Estados Unidos. Mas agora, da Rua da Mina, só a gente que já ouviu falar. E lá tem um monte de famoso, né, David? Pois é. Quando fala de lugar escondido, eu lembro de Maumirim. Alguém aqui não conhece Maumirim? Alguns assim. Ó. Maumirim é a terra do pastor João. E o pastor João agora está pior ainda pelo amor à pátria dele. Porque ele fala, agora ele inventou que Maumirim é o lugar secreto do mundo. E por aí ele vai. E aí, esses dias, alguns aqui conhecem Maumirim, porque alguns foram na posse do pastor João. Eu fui a Maumirim 4 ou 5 vezes. Mas o povo de Irajá não conhecia Maumirim. E um pastor de lá, que era de Irajá, foi para Maumirim, tomou posse numa igreja lá em Maumirim, e também na igreja que é do seu João e da dona Emília. Então, o povo foi em Maumirim. O povo do meu coro, que não foi, falou assim, Mary, tira a foto da gente, do lugar e manda para a gente. Porque o pastor João, né, ele fala tanto de Maumirim e o pessoal fica curioso. Eu fui e fiz uma live? Fiquei falando assim, andando. Aí eu fui andando e falando. Povo, é live, né? Eu falei, e esse negócio aí? Fazer igual Aí eu peguei e fui eu. Povo, aqui estou na rua principal de Maumirim. Olha o movimento, sábado, 10 horas da manhã. Passava um carro, uma bicicleta, e mais um negócio assim. Quem movimentou foram mais ou menos umas 150 pessoas da igreja de Irajá, então nós movimentamos o lugar. Mas o Maumirim também é um lugar desse tipo aqui, de Tisbé. E o lugar onde nascemos, aqui, Tisbé não era conhecido até que de lá saiu um profeta. O nosso lugar pode não ser conhecido até que você tenha nascido lá e seja servo de Deus. Tisbé era um lugarejo, mas Elias saiu de lá. E por causa de Elias, Tisbé está na Bíblia. Por causa de Elias, mesmo que seja uma vez só, Tisbé está na Bíblia. Você pode ter nascido onde você nasceu. Fala aí para o seu vizinho onde você nasceu. Tem gente que vai perguntar onde fica isso, né? Tem gente que vai perguntar onde fica isso. Um monte de gente aqui nasceu aqui mesmo, em Belfor Roxo, né? Em Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Mas tem gente aí que nasceu em um lugar que a gente não sabe onde é. Tisbé como Tisbé foi parar na Bíblia por causa de um profeta, a sua cidade onde você nasceu, hoje Heliópolis, onde nós estamos crescendo, pode não ser importante. Mas Heliópolis, hoje, tem o nome na história da Amazônia. Heliópolis, por causa de alguns pastores nossos, já foi nos Estados Unidos, já foi no Canadá. Heliópolis, por causa de alguns servos de Deus daqui dessa igreja, já rodou o Rio de Janeiro inteiro. E quando o pastor Davidson vai aonde ele for pregar, ele se apresenta. Sou o pastor Davidson da primeira igreja batista em Heliópolis. Lá tem um profeta de Heliópolis. Então, Heliópolis pode ficar famoso por você. Ele pode não ser famoso, lindo, né? Madureira, o rapaz que é dono da lanchonete onde eu almoço, cresceu aqui, ali pertinho, conheceu o aviário do meu pai, disse que roubava alpiste no aviário do meu pai. Aí ele soube que a praça foi inaugurada. Então, assim, o assunto da lanchonete, terça-feira, ontem, foi a praça de Heliópolis. Aí eu mesmo não fui na praça, né? Ele viu pelas manchetes, mas... E aí, Mary, a praça? Heliópolis pode ser... Ontem vindo para casa,
o Waze me levou para uns lugares assim, bem feinho. Eu falei, Heliópolis não é tão feio não, porque tinha uns lugares piores, na Pavuna. Aí eu encontrei com o Irisson, que a gente tinha ido a um aniversário, eu falei assim, Irisson, hoje o Waze mandou eu passar nos lugares perigosos, Mary? Não, feio. Mas Heliópolis é feio e eu ando lá, por que eu não ia passar onde o Waze me mandou? Eu estava, não vi arma nenhuma, passei e fui lá. Não importa onde a gente nasceu, não importa o lugar onde você está. O importante é o que você faz nesse lugar ou o que você faz a partir desse lugar. Você saiu de lá, mas o que Deus faz de você, por onde você anda. Elias, um homem rústico, sem nenhuma sofisticação, vindo da desconhecida Tisbé, foi o escolhido para... Não foi para ir em qualquer lugar. Não foi para falar com o cara da casa do lado. Ele foi o escolhido por Deus para falar com o rei. Um rei brabo, um rei forte, um rei que tinha tudo de ruim. E Elias foi ao palácio, na presença do rei, falar. O que te impede de ser o portador da mensagem de Deus? O que te amedronta? Quais os motivos que você usa como desculpas para ser o portador? Talvez você não tenha nenhum. Talvez você vá lá e fale. Talvez você não tenha medo. Mas em certas horas, mesmo os mais corajosos se amedrontam dependendo da situação. E muitos não têm coragem hora nenhuma. Muitos ficam se sentindo inferiorizados por qualquer coisa que pesa na sua vida. O lugar onde nascemos e nossa formação pouco importa quando temos uma mensagem do Senhor a ser entregue. E todos nós temos essa mensagem, porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Você foi? Já faz tempo que entendemos que o ID de Jesus não é para os missionários que vão para os campos, mas também para os missionários que ficam na sua terra, que somos nós. Todos os dias vamos ao colégio, vamos ao trabalho, vamos ao mercado, e esse é o nosso campo de trabalho como missionário do Senhor. E para falar o recado de Deus, o seu lugar de nascimento, a sua escolaridade, se você é desempregado ou se tem emprego, se você é velho ou novo, pouco importa. Deus poderia ter chamado um exército para atacar Acabe. Deus podia ter chamado alguém da corte para impressionar. Mas Deus escolheu Elias de Tisbé. E hoje Deus escolhe cada um de nós. Em tempos de caos, para terminar, porque tem que falar essa frase, senão a gente fica achando que não acaba, né? Em tempos de caos, Deus busca servos seguros. Eu já falei lá do tempo de Elias, do tempo que Elias estava vivendo. Mas eu vou reforçar lendo um versículo aqui que se encontra em 1 Reis 16:31. Como se não bastasse o rei Acabe andar nos pecados de Jeroboão, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, e foi e serviu a Baal e o adorou. Jeroboão foi um dos reis antes de Acabe. E ele fez tudo que podia de ruim aos olhos do Senhor. Eu já falei, ele fez imoralidades, ele fez maldades, idolatria e um monte de coisa. E o texto diz que Acabe continuou andando nos caminhos de Jeroboão. Se você ler 1 Reis 16, a partir do versículo 31, que é esse que eu li, você vai ver que lá tem uma relação das coisas que ele fazia, descritinho lá. E ainda por cima, o texto fala assim, como se não bastasse o rei fazer isso tudo de ruim, ele ainda casou com Jezabel. Jezabel era filha do principal adorador de Baal. E esse casamento colocou em foco a adoração de Baal. Nesse momento, o povo de Israel, o amado do Senhor, esqueceu que Deus existia e serviu a Baal e adorou a Baal. Começaram as práticas pagãs a aumentarem, a impiedade, a imoralidade. Isso tudo cresceu muito naquela época. Era nesse contexto que Elias vivia. E foi diante desse casal, brabo, poderoso. Inclusive, Jezabel é a esposa do rei. Antes disso, ninguém falou nunca numa esposa do rei. Então, significa que Jezabel tinha um certo poder no assunto, ou um certo poder no rei. E quem conhece a história de Jezabel sabe que o negócio que ela não era fácil.
E foi diante desse casal, adorador de Baal, que Elias se apresenta como Jeová é o meu Senhor, tendo como único Senhor o Deus que ele servia. Deus não achou no palácio, Deus não achou ele andando de cabeça baixa, mas Deus não procurou um homem delicado, Deus buscou um homem firme e seguro, um homem, muitas vezes, na maioria das vezes, até bruto. Mas ele teve que ser um homem que tinha que ser um homem desse jeito, para chegar diante do rei e falar: está errado. Deus é Deus e não é esse que vocês estão servindo. Não podia ser um homem que tivesse medo do que ele ia falar. Perdi nas folhas, ó. E nesse tempo, o tempo de hoje, não muda muitas coisas. Hoje a gente continua com impiedade, hoje a gente continua com imoralidade, a gente continua com idolatria, e a gente não tem como medir exatamente se está pior ou se está menos, não tem como medir. Está ruim. Estava ruim lá e está ruim hoje. E hoje, Deus procura por Elias, que sejam servos firmes, aqui em Heliópolis. Deus procura, olha no seu escritório, olha no seu consultório, olha na sua sala de aula, olha nos corredores de tribunais, e ele procura homens e mulheres, adultos e crianças, que se mantenham firmes diante do erro. Que mantenham, que não se corrompa diante de qualquer vantagem, por qualquer pouca coisa se corrompe. Esse é um período complicado. Esse período pré-político é brabo. Esse é um período que é facinho te oferecerem um monte de vantagem. Mas o servo de Deus, que Deus chamou como Elias, não cede, não denigre a sua integridade por nenhuma vantagem, muito menos por pouca e nem por muita. E Deus busca por servos que estejam moralmente comprometidos com a palavra, e não os que estão comprometidos com a turma. Elias não encontrou sorrisos e abraços na corte. Os que procuraram conforto e encontraram comodismo na corte de Acabe não fizeram parte do projeto do Senhor e terminaram muito mal. Morreram de uma forma ruim. Que Deus olhe para cada um de nós. E nesses tempos difíceis, que cada um de nós vivemos individualmente, mas principalmente nos tempos difíceis que nós vivemos, Ele encontra em você, em mim, um servo seguro, um servo firme para anunciar e executar as ordens do Rei Altíssimo. E essa é a minha palavra. Isso foi o que Deus falou no meu coração. Ele falou muito mais do que eu tentei traduzir do que ele falou. Mas que hoje nós possamos ser como Elias. Nós possamos termos um nome forte, um nome que signifique Jeová é o meu Senhor em qualquer lugar. Que, como Elias, nós tenhamos a ousadia de irmos sem problema de inferioridade por qualquer coisa. E que nós também sejamos firmes, servos firmes, que Deus olhe para nós e nos vejam servos firmes, anunciador da tua palavra. Amém.